Para entendermos os benefícios do exercício para as pessoas portadoras de asma, é preciso entender como a asma surge e como ela afeta o sistema respiratório. Quando respiramos, o ar penetra até chegar aos pulmões, passando pela cavidade nasal e pela cavidade oral, quando respiramos também pela boca. Na cavidade nasal, nós temos conchas e meatos, além do muco produzido pela mucosa, que retém as partículas do ar, como poeira, pó, pelos e outras substâncias encontradas no ar. O ar ele passa então por uma região chamada nasofaringe, depois pela orofaringe e aí penetra na traqueia passando pela região chamada glote. Daí o ar vai chegar até os alvéolos, seguindo pela traqueia, brônquios e bronquíolos. Todo o movimento de entrada e saída do ar nos pulmões é desencadeado pela musculatura. Nós temos músculos que promovem a inspiração e músculos que promovem a expiração. O principal músculo da inspiração é o diafragma, mas ele é assessorado pelos músculos intercostais externos, pelos músculos esternocleidomastoide e escalenos e também pela ajuda dos músculos serráteis. O ar sai de dentro dos pulmões simplesmente pelo relaxamento do músculo diafragma, mas ele é assessorado durante o exercício por outros músculos expiratórios, como o reto abdominal, os músculos oblíquos do abdômen e os intercostais internos. Depois que o ar penetra na traqueia, ele será conduzido até os alvéolos pelos bronquíolos, e ao chegar nos alvéolos, o ar encontrará espaços onde ele pode ser acomodado, chamados espaços alveolares. Esses espaços alveolares, ou os alvéolos, as suas paredes são ricamente irrigadas por vasos sanguíneos capilares que trazem o sangue do coração, do ventrículo direito, um sangue rico em gás carbônico e pobre em oxigênio, e o sangue sai da parede alveolar pelos capilares que vão dar origem à artéria pulmonar, que vai para a veia pulmonar, que vai desembocar no átrio esquerdo e daí ao ventrículo esquerdo, onde será bombeado para o corpo todo. Quando o ar chega no espaço alveolar, o oxigênio ele se difunde, ele passa desse espaço pela parede alveolar, também pela fina camada de interstício que tem entre a parede alveolar e o vaso sanguíneo, e penetra no vaso sanguíneo chegando ao plasma, e daí o oxigênio se difunde para dentro do glóbulo vermelho. Da mesma forma, o gás carbônico que é trazido pelo plasma e pelo glóbulo vermelho se difunde passando pelo plasma, pela parede capilar, pelo interstício, pela parede alveolar até o espaço alveolar, de tal forma que o ar que chega aqui, ele troca o oxigênio pelo gás carbônico. O oxigênio se difunde para o vaso sanguíneo e o gás carbônico do vaso sanguíneo se difunde para o espaço alveolar e daí para fora do corpo na expiração. O ar que penetra pelos brônquios e bronquíolos, ele entra em contato com o muco produzido pelas células que formam a camada mucosa. As células caliciformes, aqui em amarelo e aqui numa fotomicrografia, essas células caliciformes, elas produzem o muco, uma substância aquosa que lubrifica e reveste os cílios das células que vão movimentar o muco em direção à glote
e a orifício de entrada da faringe. Esses cílios, eles se movimentam sempre no sentido de empurrar as secreções e outras substâncias aderidas ao muco para que sejam expectoradas. Na mucosa, nós também temos essas células que são chamadas de mastócitos. Os mastócitos são glóbulos brancos, são leucócitos especializados e no caso do mastócito, ele contém dentro dele grânulos que armazenam especialmente a histamina. O mastócito é uma célula que tem em sua membrana anticorpos, também chamados de imunoglobulinas, que foram produzidos pelas células brancas, pelos linfócitos, e esses anticorpos são anticorpos específicos a um agente invasor, também conhecido como antígeno, que tenha estimulado, tenha sensibilizado o organismo anteriormente. Toda vez que esta substância penetrar na via aérea e se ligar ao anticorpo, a imunoglobulina, especialmente a imunoglobulina E, que tem na membrana do mastócito, provocará uma reação que levará à eliminação, à exocitose de uma substância chamada histamina. O anticorpo é uma proteína produzida por glóbulos brancos, pelos linfócitos, que tem afinidade específica a um determinado antígeno. Esse antígeno pode ser uma bactéria, vírus, pelo de animais, pó, ácaro, substâncias que estão presentes no ar, como monóxido de carbono, e ao estas substâncias se ligarem ao anticorpo, ativarão o glóbulo branco, especificamente o mastócito, a ser degranulado, de tal forma que o que está armazenado dentro dos seus grânulos, a histamina, seja liberado para a corrente sanguínea. Assim sendo, quando nós respiramos e penetra em nosso organismo pó caseiro, pó da rua, poeira, ácaros, que são parasitas que encontramos dentro de casa, especialmente em lençóis, fronhas, e são parasitas que se alimentam de células que se soltam da nossa pele. Além disso, pólen, pelo de animais, fibra de vidro e alguns alimentos, essas substâncias, elas de forma geral causam uma reação alérgica. Algumas pessoas são mais sensíveis, outras menos sensíveis, mas em todos os casos, esses alérgenos se ligarão à imunoglobulina, ao anticorpo que está ligado à membrana do mastócito. O mastócito será ativado e promoverá a ruptura ou a liberação das substâncias que estão dentro de seus grânulos, substâncias conhecidas como citocinas. Algumas citocinas são estas listadas: a histamina, protease, substância da reação lenta da anafilaxia, substância quimiotática, de eosinófilos, heparina, fatores ativadores de plaquetas. Especificamente no caso da histamina, é uma substância que, quando cai na corrente sanguínea, ela promove o relaxamento da musculatura lisa ao redor dos vasos, e isso leva à vasodilatação. Ela também, juntamente com as outras, atrai mais glóbulos brancos para a região onde houve o contato do antígeno com a célula branca. A histamina aumenta a permeabilidade capilar, fazendo com que o líquido, o plasma, saia de dentro do capilar e vá para o tecido ao redor, mas no pulmão a histamina promove a contração do músculo liso.
O resultado disso é a broncoconstrição. A broncoconstrição diminui a passagem de ar pelas vias aéreas, o que nós chamamos de aumento da resistência das vias aéreas. E o resultado é uma dificuldade respiratória conhecida com o nome de dispneia. A dificuldade respiratória fará com que menos oxigênio penetre até os alvéolos e menos gás carbônico saia de dentro do nosso organismo, causando hipoxemia, diminuição do oxigênio no sangue, e hipercapnia, aumento do gás carbônico no sangue e nos tecidos. Quando nós fazemos exercício físico, a ventilação pulmonar aumenta e todas essas substâncias são inaladas em quantidades maiores. O resultado é uma reação que pode ser intensa ou discreta, e essa reação, que foi desencadeada pelo contato do alérgeno com a imunoglobulina E, ativará a liberação, a exocitose de histamina, que poderá causar broncoconstrição, retenção de CO2 e dispneia, dificultando o desempenho do indivíduo no exercício. Além da retenção de CO2, também dificultará a captação de oxigênio. Onde é que o exercício pode atuar em relação à saúde do asmático? Todo exercício físico que aumenta a expansão pulmonar e todo exercício que aumenta a força da musculatura respiratória favorecerá a ventilação pulmonar. O exercício ele não cura a asma, mas fortalecendo a musculatura inspiratória e expiratória e promovendo expansão pulmonar, melhorará a ventilação e mesmo sendo sensibilizado por algum alérgeno, a pessoa poderá respirar melhor e ter um desempenho menos afetado durante o exercício.